E aí, galerinha, como é que vocês estão? Professor Gabriel aqui, queria saber se vocês estão com saudades das minhas aulinhas, aí faz um tempinho que a gente não tem, mas hoje tem, né? Então, bora que bora, vou apresentar a tela aqui pra gente começar nossa aulinha firmeza de hoje. Então, bora. Hoje a nossa aula aí é mais uma aulinha para quem gosta de interpretação de texto. Estamos seguindo nessa, estamos seguindo nessa reta final aí. Então, opa, então, quanto mais treino, melhor, né? Porque é isso que vai fazer a gente ficar decidido aí na hora do vestibular. E hoje a nossa aulinha é sobre interpretação de texto, focado aí em viewpoint and perspective. Então, bora lá, stay focused, everything will be alright. Então, coloquei uma fotinho aí de você na segunda-feira, todo aí muito engajado e você na sexta-feira todo destruído, só o bagaço da laranja que não sabe nem mais onde enfiar a cara, que já tá cansado pra caramba, não aguenta mais ver as aulinhas e é a cara dos professores da Nubo. Mas, enfim, pegue seu gás total, está acabando, está chegando o final de semana e falta pouco. E por que não terminar aí com a chave de ouro, com uma aulinha de exercícios em inglês? E agora falando sobre viewpoint and perspective. Então, coloquei essas duas fotos aí para a gente discutir um pouco sobre algumas técnicas que vai ter em alguns exercícios que eu coloquei hoje. Não todos, mas alguns exercícios. Muitos exercícios eles vão apresentar aí dois pontos de vista diferentes. E é muito importante que a gente, como, como aluno que vai fazer vai responder essas, essas perguntas, a gente tenha noção e ter a, consiga ter a noção dos dois pontos de vista para entender a questão de uma maneira geral. As questões de inglês, elas não são meramente questões de inglês, elas são questões de interpretação, elas são questões aí que abrangem muito mais outras variáveis aí, outras competências. E uma das competências é a gente ter o discernimento entre os pontos de vista e a perspectiva. O que seria a perspectiva, Gabriel? Eu coloquei essa foto aí, que se você olhar para ela parece uma coisa, agora você faz assim, ó, olha de outro ângulo, você vai falar, não, na verdade é outra coisa. Daí você olha de outro ângulo, você fala, não, mas na verdade é outra coisa. Então é justamente isso, olhar por todos os ângulos, olhar por diferentes perspectivas, por diferentes olhares e entender as questões por si só. E eu acho que essa noção é muito importante aí para nossa aulinha de hoje, não só para nossa aulinha de hoje, mas sim para todo o nosso curso. E não só para as questões de inglês, mas para qualquer questão que envolva uma competência de interpretação de texto. Principalmente quando esse texto traz um contexto pessoal, né? Traz uma vivência e diferentes tipos de vivência, diferentes tipos de pontos de vista. Então é sempre um ponto e outro. Belezinha, galera? Tudo de boa? Então, bora que bora, vamos pro exercício. Exercise 1. Então, vamos dar uma lidinha aí na tirinha do Calvin. Explain Newton's first law of motion in your own words. Então ele fala aí, explique a primeira lei de Newton da mecânica in motion, acho que deve ser isso, com as suas próprias palavras. Daí ele tá falando, putz, como é que eu vou falar? Sei lá, mano, física é um saco, gosta de inglês. E dele tem uma grande ideia e fala, Yuka, Fubi, Mog, Grug, Puzurubi, Zinc, Vaton, Gazork, Chumbus, Puz. Aí você pode falar assim, Gabriel, olha, eu vou pausar essa aula e dormir, porque eu já não sei inglês, imagina essa merda aí que você mandou eu ler. Desisto. Calma, calma. Daí ele fala, I love loopholes. O que é loopholes? Brecha. Então, eu amo brechas. O que dá pra gente entender? A gente tem que ver o contexto esperado, um ponto de vista, qual é o ponto de vista da professora, e o ponto de vista dele. O que ele fez? Olha como o Kelvin, não sei como é que é o nome dele, acho que é Calvin, né? Não lembro. É sagaz.
Presta atenção do último trecho da primeira bolinha. Explain Newton's first law of motion in your own words. Então, está falando para ele explicar com as próprias palavras dele. Se são as próprias palavras dele, ele usou um, uma língua aí própria dele para explicar aí a primeira lei de Newton. Então ele simplesmente falou, já que é a minha própria palavra, no ponto de vista dele, ele vai criar ele vai criar aí uma outra língua que pode significar qualquer coisa. E a professora, já que não é fluente nessa língua que é específica dele, não pode dar errado, porque talvez ele tenha escrito certo, só que em outra língua. Beleza? Então, bora para as alternativas. Estratégia utilizada pela professora para evitar que os alunos deixassem a questão proposta por ela em branco. Ah, claro, o loopholes, né? Que é a brecha. Qual que é a brecha? A professora deixou uma brecha? Deixou, mas ela foi uma brecha intencional usada como estratégia por ela? Não. Não. Quem usou a brecha foi o próprio Kelvin ou Calvin, que, que na verdade, o que ele fez? Ele só pegou aquela brecha e usou para ele responder a questão sem saber. B. Brecha existente no enunciado da questão que foi aproveitada por Calvin, para não responder à solicitação do teste. É uma boa. C. Falha conceitual apresentada pela questão proposta no que tange as leis da mecânica clássica do Sir Isaac Newton. Fala alguma coisa de fato de física? Não. A única coisa que tem de física é falar enunciado, mas ele nem trata do que é a lei ou não. Então, não faz sentido. D. Incapacidade dos alunos compreender uma questão cuja elaboração ultrapassa sua maturidade cognitiva? Não. Ele entendeu bem a questão, só que ele foi ligeirinho, entende? Ele foi serelepe. E. Insensibilidade da professora que concede pouco tempo de resolução para uma questão tão complexa como essa. Essa aí é a alternativa nada a ver, né? Não tem nem como comentar isso aí. Não tem nada a ver, a professora não foi insensível nem nada, ele nem cita isso. Se o texto não fala, não é a gente que vai mencionar, né? Então, a gente fica aí com a resposta B de bola. Exercise 2. The road not taken. Mas o que é isso? Vamos ler o enunciado primeiro? Esses são os verbos finais do famoso poema The Road Not Taken, do poeta americano Robert Frost. Levando-se em consideração que a vida é comumente metaforizada como uma viagem, esses verbos indicam que o autor... Vamos ler então os verbos, né? The road not taken. Two roads diverged in a wood, and I took one less travel by. Essa estrofe é uma estrofe pegadinha. Muitos alunos caem nessa estrofe em específico. Depois eu vou explicar o porquê. And that was made all the difference. Então, vamos lá. Two roads diverged in a wood. Então, duas estradas aí, dois caminhos divergentes aí que se dividem no meio de uma floresta. Então, tem uma floresta aí, um caminho vai para lá e um caminho vai para cá. I took the one less travel. Eu peguei o menos viajado. Less travel, menos viajado. And that has made all the difference. E isso fez toda a diferença. Vamos lá. Vamos analisar agora as alternativas. Festeja o fato de ter sido ousado na escolha que fez em sua vida? Pode ser. Lamenta por ter sido um viajante que encontrou muitas bifurcações? Não. Na verdade, ele está enaltecendo essa bifurcação que ele encontrou. C. Viaja muito pouco. O que essa escolha fez toda a diferença em sua vida. Essa aí que cai. Porque less travel, você fala menos viagem, viajou pouco. Mas não é esse sentido dele ter viajado menos. O sentido é que ele escolheu o caminho menos viajado. Ele escolheu um caminho não tão usual, um caminho que as pessoas geralmente não escolhem. Ele não foi pelo popular, ele foi numa coisa mais alternativa, nesse sentido. Não que o caminho dele foi mais curto. Deu para entender a diferença? Reconhece que as dificuldades em sua vida foram superadas. Não, ele reconhece que isso fez a diferença, mas não está falando que isso foi superado. Se o texto não falou, não é eu que eu vou colocar. Percorre várias estradas durante as diferentes fases da sua vida.
Na verdade, ele falou que ele tomou esse caminho, e não que ele tomou vários caminhos. Então aí é razoável a gente ficar com a letra A de Apple. Exercise 3. Education the mind without education the heart. Então, the mind without an education the heart is not education at all. Aristóteles. Então, Aristóteles. Na frase presente, na ilustração, Aristóteles postula que a educação passa a ter sentido quando ocorre a aprendizagem significativa de conteúdos. Ele fala de alguma coisa de aprendizagem significativa de conteúdos? Não. Ele fala de aprender com a cabeça e aprender com o coração. B. A melhor forma de educação é aquela que prioriza o desenvolvimento das faculdades cognitivas? Também não. Ele fala alguma coisa de faculdades cognitivas? Não. Então, se ele não fala, não sou eu que vou colocar. C. A única educação possível é aquela que se concentra apenas na transmissão de conhecimento. Não. Por exemplo, essa aqui que ele está falando, que tem junto com a cabeça e com o coração, não é uma transmissão de conhecimentos usual. D. A educação para atingir seu objetivo deve colocar lado a lado aspectos cognitivos e emocionais. Aí, exatamente. O cérebro, né, a cabeça, ela é metaforicamente no poema um representante aí para o conhecimento, para a razão, para a tecnologia, ou qualquer coisa da luz, né, a luz do conhecimento, piriri pororó. E o coração aí ele é metaforicamente relacionado mais aos sentimentos, às emoções. Então, a gente fica aí com a resposta D de dedo. Exercise 4. Esse aqui já é um texto um pouco mais longo aí, mas é um texto super tranquilo, dá pra gente ler de boa. What Australian slang has given the world? Então, o que é slang, Gabriel? Gíria. Então, e aí, mano? É uma slang. E aí, bro? É uma slang. Uma gíria. Então, bora lá. For most Australians English speakers, então para a maioria dos falantes de inglês australiano, the IE suffix is a natural part of the language. Então aí, ele está falando aí que para os falantes australianos, o sufixo é a palavra que vem depois da palavra central, então anoitecer, a palavra central é noite, daí o prefixo é o a, daí tem o noite, e o esser é o sufixo. Então é a palavra que vem no final da parte central da palavra, né? Então é o trecho que vem no final da parte da palavra, né? Então, the IE suffix is a natural part of the language. Então, para eles, né, para os australianos, o IE no sufixo é uma coisa natural. Unlike similar diminutives in international English, for example, birdie or doggy, the IE suffix in Australian English serves as a marker of informality. Então ele está falando que não como na maioria do inglês global o IE representa aí diminutivo, então birdie ou dog é tipo passarinhozinho e cachorro é cachorrinho. O IE para ele só representa que isso está falando de uma maneira informal. E é por isso que quando a gente brasileiro, né, a gente vai lá para os Estados Unidos, eles falam que nosso sotaque é fofinho. Porque a gente sempre fala tudo no diminutivo. Então, por exemplo, você vai lá para Nova York e você fala, me vê um hot dog. Me vê um hot dog. Que na verdade você tá falando? Me vê um cachorrinho fofinho. Porque você está colocando hot dog. E eles falam hot dog. Eles falam com o T e o D mudo, né? Eles não. A gente tende a vogalizar as palavras, né? Então a gente não fala hot dog. A gente fala hot dog. E daí fica como os australianos, a gente fala tudo no diminutivo. Mas enfim, né? Para os australianos, se a gente fosse falar viver um hot dog, você está falando hot dog de uma maneira um pouco mais informal. E daí ele dá alguns exemplos aqui, né? Providing speakers, então, daí, with a shared code of familiar and solidarity. Então, aí dá aos falantes aí um pouco mais de familiaridade e solidariedade. Australian English is replete with such words. Então, ele vai dar alguns exemplos de algumas palavras. Barbie, de barbecue, que é churrasco. Mushy, de mushroom, que é cogumelo. Prezi, que é presente.
que é present, que é presente. Sunnies, que são sunglasses, que são óculos de sol. To name just a few, só para dar o nome de alguns. The Australian penchant for abbreviation words is also demonstrated by the use of O suffix. Então é a inclinação desses abreviação, dessas palavras de abreviação, são demonstradas também pelo uso do sufixo O. Você vai falar agora do sufixo O. In Australian English, an amble is an ambulance offers. Então, aí, no inglês australiano, ambo é uma ambulância, um oficial de ambulância, aí uma pessoa que fica na ambulância. A riffle is a refugee. Então, riffle é um refugiado. A relo is a relative. Então, relo é um parente. A number of three types of abbreviation has made their way into global English, including... Ele está falando que algumas coisas desse tipo de abreviar viraram termos para o inglês global. Então, elas não se limitam mais só ao inglês australiano. Ele vai dar alguns exemplos. Como, por exemplo, se você já jogou algum jogo, só que o jogo ele mandou uma demo antes, uma demonstração. E ele vem como? Demo. A demo. E esse demo é uma palavra de origem australiana, justamente pelo jeito que eles falam. Então, é uma coisa que nasceu na Austrália, só que hoje é global, e não só a Austrália usa, como, sei lá, África do Sul, Estados Unidos, Inglaterra, adotaram para si também. Demo, demonstration, a musician, a prego, pregnant, que aí, pregnant, grávida. Other abbreviations including perv, então algumas abreviações incluindo perv, que é tipo sexual pervert, então pervertido sexual. And university has also migrated to global English. Então tá dando aí alguns exemplos de outras palavras que migraram para o inglês global como um todo. Agora vamos ler aí as alternativas. De acordo com o texto, o inglês australiano recorre ao sufixo ie, tanto para formar diminutivo como para marcar informalidade. Não, não é isso. Por quê? Justamente por conta dessa palavrinha aqui, unlike, aí no segundo, deixa eu ver se consigo aqui. No segundo, na segunda linha. Unlike similar diminutives in international English, então ele fala, é como se ele fala assim, não como o restante do inglês global que usa esse sufixo para ie, os australianos usam esse sufixo para fazer formalidade, para trazer um ar de não formalidade. Então é justamente o oposto. É qual o sufixo tanto para formar diminutivo como para marcar formalidade? Não, só para marcar formalidade. Para B. Faz uso de tal terminação ie como uma forma de compor o grau diminutivo do substantivo. Ah, ficou compor, mas é compor o. Faz uso de terminação ie como uma forma de compor o grau diminutivo dos substantivos? É uma boa. Mas o que é a questão? Ele apresentou agora uma só que ele apresentou errada. Ele não faz uso do ie para compor um grau diminutivo. Ele faz para trazer informalidade. Ele escolheu o argumento errado. Esse argumento é o argumento que se ele falasse do Global English. A gente está falando aqui do Australian English. C. Demonstra uma preferência por palavras abreviadas por meio de empregos de sufixos. Ie, io. É uma boa. Absorve constantemente palavras oriundas do inglês americano, tais como as abreviações perv e uni. Agora saiu o perv ligado com uni, né? Perv espaço e uni. Na verdade, não. Ele que criou e essas palavras que eram do inglês australiano foram para o inglês internacional, inglês global. Então é o contrário. E utiliza o sufixo o como recurso para transportar o substantivo de sua forma singular para a sua forma no plural. Fez muito sentido? Você viu isso no texto? Não, né? Então a gente fica com a resposta C. Demonstra uma preferência por palavras abreviadas por meio dos empregos sufixos ie e o. Apesar que essa E não dava para você não marcar essa, porque o texto só fala disso. Então, mesmo se não tivesse entendido nada, a C aí ia ser uma concorrente boa. 5. The modern mammal metropolis of Zootopia is a city like no other, comprised of habitat neighborhoods like rich Sahara Square and frigid Tundra Town. It's a melting pot where animals from every environment live together. A place where no matter what you are, from the biggest elephant to the smallest roo, you can be anything. E aí ele tá falando um pouco aí da cidade aí, que é uma metrópolis
Uma moderna metrópole de mamíferos, a Zootopia é uma cidade como nenhuma outra, com compromisso com os vivinhos, como o Sahara Square, com a Praça Sahara, Free Tundra Town, e esse pote aí, esse caldeirão, onde os animais de todos os ambientes vivem juntos. E daí é basicamente isso, fala bastante. Considerando a resenha apresentada que trata do desenho animado Zootopia, a expressão melting pot é usada para descrever uma cidade. Você não precisaria saber que melting pot significa caldeirão, porque logo depois ele fala where animals from every environment, então animais de qualquer ambiente vivem juntos. Então já dá pra gente tentar alguma coisa. Vamos ver se a gente consegue. Excludente, com espaço para poucos grupos? Não, ele fala exatamente o oposto. Aí, animais de todos os ambientes, né? Com problemas sociais, dada a grande diversidade de grupos. Você vai falar alguma coisa de problema social? Não. Se ele não fala, não vai ser o que eu vou colocar. C. Solidária, em que é complicado ser quem você realmente é. Mesmo argumento da B. Não falou nada disso. D. Culturalmente diversificada, em diversos grupos convivem. Justamente isso. Ele falou que diversos grupos de vários ambientes convivem juntos. E homogênea, composta basicamente por dois grupos, elefantes e rodeadores. Não. Ele pegou grupos dicotômicos. Ele falou do maior, como os elefantes, até o menor, como esse, vivem juntos. Mas no meio desses dois tem uma gama gigantesca de outros grupos juntos. Então, é razoável que a gente opte por ficar com a letra D de dromedário, que também está aí no meio. Belezinha! Vamos pro Exercise C, um poeminha para você que está apaixonado, para você que está no fundo do poço, para você que está na bacia das almas e não encontra um mozão. Você pode recitar aí para o espelho e chorar com o travesseiro no seu lindo conforto do seu lar. Então vamos ler aí, é o poema And or. I once wrote a book and called it An or. Então, eu uma vez escrevi um livro que foi chamado Em ou, né? Em barra ou. It was about choosing between either or having the option of both. Então, era sobre escolher entre aí escolher um ou ficar com os dois. I'm not sure why I wrote it. Perhaps it has something to do with how I look at life. Então, eu não sei direito por que eu escrevi. Talvez foi por conta do jeito que eu vi a minha vida. My lack of care, meu jeito de me importar, alguma coisa do gênero. My indecision, minha indecisão. I wanted everything because I didn't want anything enough. Então, essa é uma frase bonita. Que ele fala que ele queria tudo porque ele nunca quis algo o suficiente. Então, já que ele nunca quis algo tão grande assim, ele sempre quis ter tudo. But then I met you and it changed me. For once in my life, there was something I wanted so much. Mas então eu conheci você. E pela primeira vez na minha vida, there was something I wanted so much. E tem uma coisa que eu quis muito. For me, there was the death of the world, or, because now there is no other, it was the end of the world, and, for I love you. Então ele falou aí que foi a morte da palavra ou, porque agora ele não queria mais nenhum outro, então ele não precisa escolher. E foi o fim da palavra e, porque foi só ela que ele ia amar, então ele não pode escolher outra. Leng, Leão, Lealf. Então é bonita, né? Muito bonita essa poeminha. A poesia é um texto escrito em forma de versos em que o autor, por meio das palavras, revela seus sentimentos e pensamentos, provocando uma reflexão. Legal. No poema apresentado, o lírico afirma que as palavras Eneor passaram a fazer sentido em sua vida apenas quando ele descobriu um verdadeiro amor. Então, é uma boa, a gente pode guardar. D. Foram decisivas em circunstâncias cruciais de sua vida, uma vez que nortearam suas atividades? Não, na verdade, a vida dele fez ele mudar um pouco o jeito dele enxergar essas palavras. C. Tornaram-se componentes indissociáveis de sua personalidade definindo o que ele é hoje? Não, as palavras não definem o que ele é. O que ele é define o que ele acha das palavras, entendeu? É um pouco confuso, mas são coisas diferentes. D. Mudaram completamente do sentido a partir do momento em que ele passou a viver sozinho. Não foi a partir do momento que ele começou a viver sozinho. Foi a partir do momento que ele conheceu a pessoa amada. Perderam totalmente o sentido que tinham quando ele finalmente conheceu a pessoa amada. Perfeito. Essa não tem como a gente falar, né? Agora, voltando para
passaram a fazer sentido em sua vida apenas quando ele descobriu o verdadeiro amor? Não. Esse que tá, né? Pode ser uma questão boa, é justamente o que eu queria discutir com vocês. Não é que ela passa a fazer sentido, ele fala que é a morte e o fim dessas palavras. Então elas perdem o sentido, é justamente o oposto. Então é por isso que ela tá errada e, na verdade, a E tá certinha. Belezinha, galera? Exercise 7. Things happen to my friend. English should be the national language. The immigrants should have to learn English when they came here. Então ele fala aí, inglês deveria ser a língua nacional. Os imigrantes deveriam aprender inglês quando eles estão aqui. Então ele não tem mais nada, né? Você vai passar uma semana, você tem que ficar 8 anos aprendendo a porra do idioma. Daí a outra moça fala, yes. When you go to live somewhere, agora tá falando de viver, né? Então, quando você vai viver em algum outro lugar, you learn the language they speak there. Então, quando você vai viver em algum lugar, você tem que aprender a língua que falam lá. English is the language of the land. Ele fala, inglês é a língua da nossa terra. E daí ele fala, excuse me, but... Achasaradawado. Daí você fala assim, Gabriel, de novo, mano, pega umas coisas em inglês. Esse que é o bom. Às vezes é importante você saber inglês para saber quando eles não estão falando inglês. Porque, por exemplo, nesse caso, eles não estavam falando inglês. Eles estavam falando o quê? What the hell was that? Que raios foi isso? Daí ele fala, Cherokee. E se você não sabe o que significa a palavra Cherokee, talvez seja um pouco difícil você entender qual foi a, a crítica desse texto. O que é o Cherokee? Cherokee é a língua que os índios nativos dos Estados Unidos falavam. E aí que tá. Eles falam que quando alguém vem morar no país, eles têm que aprender a língua nacional. Só que quando os colonizadores norte-americanos vieram um local onde já era habitado por esses indígenas Cherokees, que falavam a língua indígena, eles não só não adotaram a cultura deles, né, negligenciaram a cultura dos índios, como exterminaram os índios, né? Então isso é um pouco além da língua. Mas é para apresentar uma, como que eu posso dizer, uma hipocrisia dos próprios americanos, que sempre estão exigindo da gente falar a língua, só que quando eles vieram para outros países, eles não fizeram isso, sabe? Então, é justamente isso que ele quer falar. A diversidade linguística está relacionada à existência e à convivência de diferentes idiomas. Considerando isso, pode-se afirmar que a tirinha apresentada tem como propósito sugerir que escolas passem a ensinar todos os idiomas falados pelos nativos americanos. Antes da introdução da língua inglesa, não, ele não está sugerindo nada, está fazendo uma crítica. Então, esse próprio verbo você já pode eliminar aí essa questão. Criticar, começou bem. Aqueles que acreditam veemente que a língua inglesa deve ser o único idioma utilizado por todos no mundo inteiro, é uma boa. C. Prover uma reflexão, também é um bom verbo, refletir. Tirinhas geralmente trazem uma reflexão. Crítica acerca da necessidade de aprender a respeitar a língua falada pelas outras pessoas, é uma boa também. Ilustrar a extrema dificuldade de comunicação que existe entre norte-americanos e os imigrantes que não dominam o idioma, não, ele não fala isso. Não tem nenhuma. Umas pessoas falam, putz, não tô entendendo o que você tá falando, você é estrangeiro, né? Na verdade, no caso, ele não entende o que as duas pessoas do mesmo país falam. Então, não é de pessoas estrangeiras. Conscientizar o leitor a respeito da necessidade de urgente fazer uso da língua inglesa culta. Cherokee não é língua inglesa culta, ela não é língua inglesa, ela é língua indígena. Então, ela não é uma língua inglesa, como forma de preservação cultural. Então não é, né? Eles não estão falando Cherokee. Então a gente está com a B e a C que a gente viu, mas na verdade a gente vai ficar aí com a letra C. Promover uma reflexão crítica acerca da necessidade de se aprender a respeitar a língua falada pelas pessoas. Então você tem que aprender a respeitar a língua que as pessoas falam, não só impor a sua, como eles fizeram e como eles exigem, né? Então, além deles destruírem as antepassadas, eles exigem que você destrua a sua língua, a língua que você vem, né? E eles não respeitam. Uma coisa que acontece com os imigrantes. E a B? Por que a B não está certa? Critica aqueles que acreditam veementemente que a língua inglesa deve ser o idioma utilizado por todo mundo inteiro. Ele não está falando do mundo inteiro, ele está falando nos Estados Unidos. Então, se você vai falar espanhol no México, agora, se você vai falar espanhol nos Estados Unidos, que é o problema, entendeu? Entendeu porque ficamos com a C? Então, bora pro último exercício de hoje, os outros dois.
pode fazer em casa. With feedback about Global Feedback Calculation Blog. What is feedback about? Então, o que é sobre o feedback? In the developed world, então no mundo desenvolvido, life puts tasty food on our plates all the time. A vida põe comida gostosa aí nos nossos pratos todo dia. French sausage, avocado, chocolate. Ele dá uns exemplos de pratos. We all have our favorites. Nós temos nossos favoritos. If we take just one of these things and give it back, or feedback, e se a gente pega uma dessas coisas e devolve, e alimenta de volta, né? Retroalimentação, feedback, we can help change their lives of hungry school children around the world. Então, o que você faz? Você pega um dinheiro, um valor aí que você ia gastar comprando o seu iFood, e ao invés de comprar seu iFood, você doa para crianças que não têm a possibilidade de comer. Então, por exemplo, my name is Kate Was. I want to share a sushi platter. Então aí ele quer compartilhar o sushi dele. I usually pay 20. Então, ele geralmente paga R$ 20 para comer um sushi. Então o que é? $20, né? Então o que ele faz? Ele vai dar R$ 60, né, para 3 crianças e vai dar sushi para 3 crianças. Basicamente isso. If you share, you will feed 240 children. Ele tá falando aí que se você vender esse valor aí de 3 pratos de sushi, você não vai alimentar só 3 crianças, mas sim 240. Daí as crianças não vão comer sushi, óbvio, né? Mas elas vão comer comida e elas estão com fome. A internet tem servido a diferentes interesses. Agora vamos ler os anunciados, né? Tô lendo já. A internet tem servido a diversos diferentes, ampliando muitas vezes o contato entre pessoas e instituições. Um exemplo disso é o site With Feedback, no qual a internet Kate Moss comprou comida em promoção. Não, ela não comprou comida para ela. Inscreveu-se num concurso? Você fala, eu ouvi alguma coisa de concurso? Eu, se não ouve, não sou eu que vou falar. Fez uma doação de alimentos? Boa! Participou da pesquisa de opinião? Não. Voluntariamente, voluntariou-se para um trabalho social? Não, ela não voluntariou nada. É um trabalho social, mas ela só doou, ela não se voluntariou. Então, razoável aí que a gente fique com a letra C de cake, um bolo aí que você pode doar. Então é isso. As outras duas você faz no conforto do seu lindo lar. Vou passar aqui e eu vou ficar aí com a palavra da minha escritora brasileira preferida, Clarice Lispector. Ouse, arrisque, não desista jamais e saiba valorizar quem te ama. Esses sim merecem seu respeito. Quanto ao resto, bom, ninguém nunca precisou de restos para ser feliz. Então, fica aí com quem está do teu lado, fica com quem está te apoiando nessa reta final, fique bem, fique com seus professores, com todas as pessoas aqui de novo, porque a gente aqui está torcendo muito por vocês. Beleza? Então, sejam felizes, sejam e se alcem aí no, na, na porta das pessoas que de fato estão com você, de fato te amam. Então, galerinha, por hoje é só. That's all, folks. Eu me despeço aí com a nossa famigerada menininha confusa, com os livros na cabeça e uma maçã totalmente radioativa. Eu não quero comer essa maçã. Beleza? Espero que vocês fiquem bem. Um bom final de semana para vocês. E até breve. Lembre-se, como os pós-apocalípticos sempre falam, o fim está próximo. Então, gás aí nessa reta final, galerinha. Tchau, tchau.